Mas vamos abrir nossas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissolução, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E acham estranho não corrermos com eles no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo do fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence agora o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles sim blasfemados, das quantas vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Mas se padecesse como cristão, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-se-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. Os amados podem ficar sentados. Amados, que esse texto que o Senhor me deu, logo quando o pastor me convidou para trazer a mensagem, eu disse para ele: pastor, vamos orar. Um breve testemunho. Eu estava desde setembro, sem receber, eu sou corretor de imóveis, trabalho como autônomo, e eu não teria condições de vir hoje financeiramente. E quando o Senhor me deu a palavra, eu glorifiquei a Deus. Eu falei: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? O Senhor disse: é. Eu falei: então nós vamos. Falei para o pastor, nós vamos, sem ter condições. Minha esposa chegou para mim: eu estou preocupada, como é que a gente fez um compromisso desse? Eu falei: amor, porventura nos faltou alguma coisa nesses anos de ministério? E foram provas atrás de prova. Ontem eu contei um pouquinho, pastor, na última hora descobri que a carteira estava vencida, e várias outras coisas tentando nos impedir de vir. Mas, para a glória de Deus, estamos aqui. O Senhor nos concedeu receber para poder estar aqui. Glória a Deus. E tudo que tem acontecido na nossa vida, eu tenho glorificado a Deus, porque, amado, o pastor falou aqui, para confirmar tudo que o Senhor havia falado no meu coração. A gente acostumou de dar tanto testemunho
das bênçãos que Deus tem feito, o problema é que o maior testemunho que há em nossas vidas são as aflições, são os problemas, as lutas que enfrentamos por amor ao Evangelho, por sermos fiéis a Deus e não nos contaminarmos com esse mundo. E essas lutas, nós precisamos entender e olhar com o âmbito espiritual, no âmbito natural. A gente vai ouvir, como eu já ouvi uma vez, pastor, você tem que orar mais. Uma vez eu tenho um testemunho tão lindo das pequenas coisas que Deus faz, no meio da nossa necessidade. Uma vez, um leite que uma irmã deu após o culto e a gente tinha ido para a igreja sem dinheiro para comprar o leite do meu filho, meu primeiro filho. E ao final do culto a irmã me deu a oferta que foi perto do dinheiro que eu comprei o leite. Aí voltou para casa. E uma pessoa depois do culto disse assim: pastor, essas pregações eu não gosto muito não, porque só dificuldade, luta, essas coisas. E eu fiquei tão triste que eu falei: puxa, uma pregação tão maravilhosa para mim, porque é um testemunho de que Deus cuida dos mínimos detalhes. Eu não estou aqui para ficar rico nesse mundo, mas para ver que Deus cuida de nós de uma forma surpreendente. Deus não me deu dinheiro para pagar outras contas, me deu para pagar aquilo que estava me faltando, para que não faltasse. Aquilo que iria faltar, na verdade. E Deus não permitiu que faltasse. Eu falei: isso é o testemunho melhor do que eu dizer. Deus me deu um carro hoje, no ano passado. Me deu mesmo. Quando a gente levou o carro ao lugar, na mesma semana, um cliente não tinha dinheiro para pagar uma comissão, disse: eu vou te dar esse carro aqui. E é o carro que nosso irmão veio dirigindo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos que o Senhor fez para mim, o leite, foi muito maior do que o carro que eu poderia andar de ônibus. Agora, o que eu ia dar para o meu filho de comer aquele? Mas hoje em dia, as pessoas têm como bênção aquilo que é algo no carro, algo tangível. Mas as maiores experiências que nós podemos ter com Deus é que o Senhor trata aqui dentro de nós. A prova disso é que, para que nós entendamos o texto que nós estamos lendo, da pessoa que nós estamos lendo, o Senhor precisa lembrar de Pedro, que é o apóstolo que escreve essa carta, que fala sobre sermos participantes das aflições de Cristo, que ele fala a respeito de uma vida sem pecado, mas de glorificar a Deus em meio aos problemas que você passa, as lutas em prol do Evangelho, e glorificá-lo, porque tudo isso que está acontecendo é por um bem maior. E a mesma palavra do Senhor diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Não é quando tudo está dando certo que produz o peso enorme de glória. É quando nós passamos pelas tribulações, as lutas que nós enfrentamos no Evangelho, por meio da fé, que produz o peso. Porque onde nós refletimos, é onde nós buscamos ao Senhor, e o Senhor fala conosco de uma forma surpreendente, é tão maravilhoso. Mas esse homem que diz tudo isso, ainda não havia entendido isso. Antes, o Senhor me fez lembrar de dois textos que nós vamos ler aqui. O primeiro que eu queria ler com vocês é Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 24 em diante. Lucas capítulo 22, versículo 24 em diante. Perdão, mas vou ler o 24, senão a leitura vai ficar tempo. Mas os irmãos vão entender. Vou ler o versículo 31 e explicar o contexto. Na verdade, os discípulos estavam arrasando, quem era o maior, quem poderia ser o maior no reino de Deus, o Senhor falando da palavra. No versículo 31, a palavra diz assim, que o próprio Jesus disse, vamos ler, versículo 24, os irmãos gostam de ler Bíblia. E houve também entre eles contenda sobre a qual deles parecia ser o maior, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele disse, os reis gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como se quem serve. Pois qual é o maior? Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Uma palavra de Jesus.
E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as outras tribos de Israel. Disse também o Senhor a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ter andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confia nos teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, porém, que não faltará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Até aqui. Mas eu mesmo já peguei em cima desse texto para narrar antes da conversão de Pedro e depois da conversão de Pedro. Mas a verdade é que, examinando as Escrituras, hoje, entendo de uma forma diferente. Eu começo a olhar a trajetória de Pedro. Pedro não era convertido antes desse dia. Ele não era convertido porque ele estava entre os 70 pregando o Evangelho. Vieram com testemunho dizendo: Senhor, as pessoas ouviram a tua voz, ouviram a palavra e aceitaram. Contando bom testemunho de que o Evangelho estava sendo pregado. Será que de fato Pedro aqui não era convertido ou ainda lhe faltava alguma coisa? Pedro não estava pronto a ir à morte? Alguns vão dizer que não, tanto que ele negou Jesus. Mas a gente esquece que antes de negar a Jesus Cristo, Pedro toma uma espada e corta a orelha de um soldado, cavando assim a sua própria sepultura, podendo ser levado a preso e até morto junto com Jesus, pelo que ele tinha feito. Porque Pedro estava disposto a morrer sim, mas não era isso que o Senhor queria, não era dessa forma como o Senhor queria. O Senhor não espera de nós que vivamos uma vida apenas bem sucedida financeiramente, para provar que Deus é conosco. Às vezes nós demoramos muito para entender o que é ser participante das aflições de Cristo. Demoramos para entender que a conversão que Deus espera de nós, e isso é um processo de amadurecimento. Por isso que eu creio que Deus falou, que Jesus fala para Pedro, que o diabo pediu para se andar, mas ele pediu que a fé dele não se endurecesse, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia o quanto Pedro ia amadurecer, ia crescer. Depois que recebesse o Espírito Santo, ele ia entender que Jesus esperava que ele morresse por amor ao Evangelho. E não apenas ali a pessoa física, o amor que ele tinha por Jesus. Mas que Jesus esperava que ele fosse um grande ganhador de almas. Que ele não morresse porque ele pegou uma espada e matou alguém, dizendo que amava Jesus. Mas que ele esperava que ele pregasse o Evangelho do reino que Jesus pregava. Que ele vivesse de fato para o reino, vivesse as aflições, porque a aflição de Cristo era o desejo das almas se converterem. Era que o Senhor perdoasse os pecadores, e foi isso que Jesus diz naquela cruz. O Senhor perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava preocupado com a sua morte física. Prova disso, o outro texto que nós vamos ler, nós vamos trabalhar esses 3 textos. Marcos capítulo 8, que foi o que o Senhor me deu a confirmação dessa mensagem. E eu dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome por isso, porque o Senhor é maravilhoso. Marcos capítulo 8, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou aos discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Quem eu sou? E eles lhe responderam: João Batista, e outros Elias, e outros muitos profetas. E ele disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. E chamando a sua multidão, os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ele a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim nas minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos. O que nós aprendemos com esse texto que nós acabamos de ler? Pedro estava com pena de Jesus, dizendo: Senhor, não fala isso. O Senhor não pode morrer. O Senhor é nosso amigo, nós te amamos. Jesus diz: arreda de mim, Satanás. Não é que Pedro era o diabo, mas quando você está contrário à vontade de Deus, você se torna inimigo de Deus, você está contra o Evangelho. E ele diz para Pedro: você não sabe que eu vim fazer isso? Eu vim para que se cumprisse o propósito de Deus para a salvação. Você ainda não entendeu. Jesus não fala palavras, às vezes parece que Jesus está querendo que Pedro se afaste dele. Vai embora, não quero mais saber de você. Você não entende de nada. Você está aí como ímpio. Não é isso que o Senhor está falando para Pedro. O Senhor está dizendo para Pedro: não se preocupe com a sua vida física ou com a minha. O que importa é cumprir a vontade de Deus. E você vai entender isso. Porque quando te converter, o que ele está trazendo agora, confirma, seus irmãos. Quando você entender, quando você estiver disposto, fala com os seus irmãos. Que eles entendam que a nossa vida não é mais esse mundo. As nossas preocupações, a gente passa a vida se preocupando com as coisas do mundo e pouco tempo com as aflições de Cristo. Primeira coisa, amados, que eu aprendi com esse texto é que eu preciso fazer parte dessas aflições. Eu preciso ser um participante das aflições de Cristo. E como me tornar um participante das aflições de Cristo, sem apenas ser um homem religioso? Porque muitos de nós viemos aos domingos, na nossa igreja quarta-feira, não lembro se é que tem culto de semana. Durante o nosso dia a dia, a gente ora, a gente lê a palavra, conhece, chora, mas fica nisso. O nosso dia a dia, a nossa caminhada de fato, o quanto nós nos entregamos para a obra de Deus. E o meu maior medo é que um dia aconteça isso comigo. Eu esteja tão acostumado a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença dele, que eu me esqueça da minha principal função aqui nesse mundo, que é que o nome de Deus seja glorificado. É que as pessoas contemplem a glória de Deus. Que eu não seja apenas um crente para mim mesmo, mas que o mundo veja a luz de Cristo na minha vida. Amém. E sabe qual é o maior problema? A primeira coisa que nós verificamos, que o pastor trouxe ontem uma palavra para nós. Às vezes, nós estamos tão acostumados com o nosso dia a dia, as coisas, que a gente vai encher o nosso coração de orgulho, achando que estamos conhecendo mais a Deus, a palavra, e agora a gente está aumentando de nível, e agora nós somos melhores, agora nós somos mais crentes do que aqueles que estão passando por momentos difíceis, ou então por tribulações, lutas, até consequências dos seus atos, talvez. A gente diz: olha, ele está pagando o que ele fez. Como eu disse, às vezes a gente dá para dizer: está vendo, quebrou a cara porque não viu o que eu disse. Onde na verdade eu deveria chorar de tristeza, porque essa pessoa está quebrando a cara. Mas o meu orgulho muitas das vezes diz assim: está vendo? Seguir o conselho do pastor. E nos falta a humildade e arrependimento de pecado.
costumo dizer na igreja, e eu fico triste porque às vezes eu olho o semblante das pessoas, quando eu digo, qual foi a última vez que você chorou? De arrependimento de pecado. Porque eu já chorei muito pelas minhas necessidades, quando passei por momentos difíceis que eu falei com os irmãos. Mas eu dizia, Senhor, é tão difícil chorar da forma como eu chorava, de soluçar no meu joelho por um pecado que eu cometi, por algo que eu deixei de fazer. Porque às vezes a gente não amadurece e fica só naquele, achando que pecado é só eu não mentir, não fazer uma fofoca, né? Aí eu lá os 10 mandamentos, esquece que pecado também é deixar de cumprir a vontade de Deus, deixar de fazer aquilo que você e eu deveríamos estar fazendo, participando das aflições, deixando de viver a nossa vida em prol da vida dos nossos irmãos, deixando muitas das vezes de fazer uma coisa que nós gostamos muito para fazer a vontade de Deus. Eu disse, nós viemos aqui fazer uma obra e tivemos muito pouco tempo para passear numa cidade tão linda. E eu falei, mas saiu do meu coração cheio de alegria, porque participei de um culto maravilhoso ontem e vou participar de outro. E o Senhor nos agraciou com uma graça, né, a misericórdia de nos conceder mais um dia aqui para poder fazer. Mas não porque nós viemos por isso. Nós viemos agradecer ao nome do Senhor. E eu falava com a minha esposa, eu vindo para cá, eu disse, quantos anos eu vi o meu pastor não sair de São Gonçalo, não tirar férias, às vezes depender de ajuda da igreja, porque as contas da igreja não podiam pagar o salário do pastor. E hoje veio o meu pastor podendo viajar o Brasil inteiro, e ele vai para o Japão. Fazendo a obra de Deus. Sem dizer aí, nem sabia que o pastor nem conhecia os pontos turísticos daqui, porque ele veio fazer a obra. Glória a Deus. E entender que isso enche o coração de alguém que ama o Senhor. Porque eu tinha um sonho de viajar o país inteiro. Eu dizia à minha esposa, nós vamos viajar, conhecer as maravilhas dos lugares bonitos. E depois que eu comecei a visitar as igrejas e comecei a viver esses momentos maravilhosos, eu tive na Tijuca, já estive na igreja de Maricá, em São Gonçalo, Centro de Bolo, na igreja de São Gonçalo. E eu disse, Senhor, me leva a todas essas igrejas para conhecer os meus irmãos e cultuar com eles. Como é maravilhoso! O nosso maior momento de alegria é estar servindo ao nosso Senhor. Mas muitos de nós achamos que já fazemos o suficiente, muitas das vezes, e não podemos fazer mais. Abandonar as nossas vontades, o nosso eu. Enchemos o nosso coração de orgulho. Eu fico imaginando quando Pedro diz para o Senhor, e em outros textos vai dizer que ele diz assim, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Talvez o seu coração se encha de orgulho porque ele recebeu do Senhor a palavra que Jesus era o Cristo. Porque foi o Espírito Santo que revelou a ele. Às vezes, nós estamos tão acostumados que a gente se esquece que todos os dias precisamos dizer, Senhor, se não for a tua misericórdia e a tua graça, não estaríamos aqui. Quantas vezes nós temos nos dedicado a nos humilhar diante do Senhor? Mas dizer, Senhor, eu não mereço. Há um tempo atrás, domingo passado, eu contava um testemunho na igreja de que provavelmente esse ano eu vou fechar o meu escritório, porque eu não estou conseguindo pagar as contas lá. E pessoas que saíram do meu escritório estão hoje quase ricos já. E eu lembro que me disseram uma vez, quando eu entrei no ramo da corretagem, que eu não seria bem sucedido, porque eu não minto. Eu dizia, Senhor, vai me abençoar. E eu agradeço a Deus, porque quando
eu montei aquele escritório, eu tinha um sonho de ter uma imobiliária tão grande, poder empregar mais pessoas, mas ao mesmo tempo poder viver mais para a obra de Deus, ficar mais independente financeiramente, me preocupando tanto com as finanças. E esses 4 anos que eu tenho vivido de Deus, eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Porque eu não posso me dedicar 100% à comunidade, não posso. Nossa igreja é bem debilitada, não precisam muito da ajuda do pastor. Precisam demais da igreja. Eu sou muito pequeno comparado aos meus pastores, meus irmãos. Preciso estudar mais, porque tenho muito pouco sabedoria, conhecimento. E eu tenho pouco tempo para me dedicar à minha corretagem, ao meu trabalho. Mas eu glorifico a Deus, porque não deixou faltar nada. E eu digo, e ainda é muito pouco comparado ao que eu deveria estar fazendo. Por que é, irmão? Se nós formos olhar em 2002, quantas almas se converteram a Jesus por meio de você e da sua vida? Quantas almas? Quantas pessoas foram edificadas pela tua vida? Quantas pessoas se chegaram a Jesus porque você foi até ela e levou uma palavra de amor, uma palavra de perdão, de arrependimento de pecados? Porque você demonstrou com a sua vida que você é o imitador de Cristo. Eu posso dizer que muitas poucas pessoas na minha vida ano passado eu disse, Senhor, esse ano tem que ser diferente. Porque eu apacento ovelhas. Mas eu também sou um evangelista. Eu preciso pregar essa palavra fora daqui. Eu preciso que as vidas sejam impactadas com o meu testemunho. E uma das coisas que me falta, na verdade, para mim sempre foi a maior, a paciência. Às vezes nós estamos achando que já fazemos o suficiente e isso basta. Mas na verdade não fazemos. Pedro andava com Jesus e isso não bastou para que ele entendesse o que o Senhor esperava dele. Mas como o Senhor é longânimo, pediu a Deus que a fé de Pedro não se perdesse. Porque o Senhor sabia que Pedro passaria por um momento muito difícil. Que quando nós reconhecemos, assim como Pedro reconheceu Jesus Cristo, da primeira vez que o pastor pregou, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele disse para aquelas mulheres, olha, diz aos meus discípulos e a Pedro, eu vou encontrar com ele, como eu prometi. E a palavra vai dizer que Jesus encontra com Pedro no barco. Quando Pedro percebe que é Jesus, Pedro pula daquele barco. Porque ele entende, agora parece que ele entende, Senhor, eu não sou ninguém se o Senhor não me colocar de pé. Depois que esse homem recebe o Espírito Santo de Deus, quem é o primeiro a pregar? De várias aulas de conversa. Porque agora você entende que não sou eu que faço a obra dele. É ele que faz a obra dele também. A primeira coisa que nós precisamos tratar em nossas vidas é o nosso orgulho. Quantas vezes fui orgulhoso na minha vida? A segunda coisa que nós precisamos tratar na nossa vida é que, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos guerreiros, soldados, prontos para uma batalha. E o soldado, eu lembro eu nunca fui marinheiro, eu era militar do exército, mas eu lembro que tem um Marcal que não faz marinheiro, como é que é? Bom marinheiro, alguma coisa assim. Diz que o Marcal não faz um bom marinheiro. E um soldado, sem uma guerra, ele não é um soldado. Um soldado, se ele ficar muitos anos sem se preparar para a batalha, ou estar numa batalha, ele fica distraído. E nós não entramos em batalhas para perder. Um soldado, quando ele entra numa batalha, é para cumprir a missão. Eu sempre aprendi isso no exército, isso foi maravilhoso para a minha vida. Eu levo isso porque hoje eu entendo como o Senhor nos chama a sermos embaixadores desse reino, a batalhar, a guerrear, a lutar contra a nossa carne, fortalecendo, enchendo o nosso espírito, estar preparado. Quando o Senhor fala sobre a vestimenta que nós devemos ter, sobre a
É porque nós temos que estar preparados para uma batalha que é diária, todos os dias. No mundo tem aflições. Mas nós, muitas das vezes, não queremos as batalhas. Não queremos participar dessas lutas, dessas aflições. A verdade é que nós queremos, quando a gente começa a batalha, a gente diz: Senhor, tira isso. Senhor, eu não aguento mais. Mas quando nós vemos o testemunho, até que o pastor disse aqui, eu ia ler o texto, não vou precisar ler. Quando Pedro nega Jesus da primeira vez, e agora é preso, porque pregava a palavra. E agora sim o Senhor diz para ele: agora chegou o combate certo de você combater. Não era aquele da espada, de tentar arrancar a orelha de ninguém. É esse. Agora você vai afrontar quem deve ser afrontado. Quando aquelas pessoas dizem: você não pode mais pregar sobre esse Jesus, ele diz: me importa obedecer a vocês, ó Deus. Agora sim eu posso ser preso, açoitado e morto, porque agora eu estou fazendo a vontade de Deus. Agora sim. Quando Paulo diz: combati um bom combate, tem batalhas que a gente não deve entrar. Tem lutas que não é para nós entrar. Mas há batalhas que nós precisamos e deveremos ter o desejo de estar. Quando Paulo chama de bom combate, quem está em uma guerra não sabe que não tem nada de bom nisso. Mas quem está em Cristo, essa batalha é gloriosa. Porque é uma batalha igual de um reino. Que nós precisamos lutar todos os dias. Todos os dias. Em 1 Pedro, no versículo 12 do capítulo 4, ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não é para acharmos estranho quando estamos com prova. Pelo contrário. É quando mata a calma que a gente tem que dizer: está estranho, tem algo errado. Quando numa guerra o inimigo para de guerrear e fica muito calmo, a primeira coisa que você tem que se imaginar é algo errado. Eu lembro quando eu fui para o complexo alemão, nosso treinamento foi: se você ouvir muito tiro, fica tranquilo, só se abriga, não tem ninguém pensando em combater você, ele está assustado. Agora, se você ouvir um tiro, demorar muito tempo para você ouvir outro, tem alguém mirando em você. Então você tem que estar preparado. Quando você marca calma, quando as lutas não vêm, quando nós não estamos sofrendo afrontas do inimigo, tem algo errado. Tem algo errado. Quando está dando tudo certo. Porque a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas alguém acha que são só as coisas boas. Quando a palavra diz que todas as coisas são boas. Tudo que nós passamos, todas as lutas, nos fazem aprender, a amadurecer. Um crescimento que nós precisamos ter. Cada dia que os apóstolos passavam, sofrendo afrontas, tribulações, perseguição, a palavra diz que a igreja crescia. A igreja ia amadurecendo e eles iam entendendo que o reino de Deus não está em paz com o reino das trevas. Há uma batalha diária. E nós somos embaixadores desse reino. Nós somos os soldados de Cristo, aqueles prontos para a batalha, que não devem ter medo da luta. Quando nós passamos por dificuldades e tribulações, nós passamos para a glória de Deus. Mas quando essas lutas estão apenas no âmbito natural, eu fico muito triste. Porque a verdade é que nós sofremos lutas, e as maiores lutas são no mundo espiritual. E é nessa que nós devemos estar preparados, mais ainda. Porque ainda que falte o pão na minha casa, porque amados, alguns vão dizer que nunca vai faltar. Eu tenho minhas dúvidas. Porque, como Jesus já nos ensinou que ele jejuou 40 dias no deserto, para nos preparar para um momento de escassez, talvez. Eu não imagino o João exilado na ilha de Páscoa e alguém todo dia alimentando ele. Eu tenho que estar preparado para engrandecer o nome de Deus, mesmo se algo me faltar. Mesmo se eu não tiver um pão na minha casa, que o Senhor me alimente com a palavra dele. Eu tenho que estar preparado para isso. Porque alguns estão preparados para as circunstâncias. Não, mesmo que seja tudo difícil, o Senhor vai dar um jeito de me abençoar.
o Senhor vai dar um jeito de fazer algo. Mas isso não acontecer. Quando Jesus intercede pelos seus discípulos, João, sobre o capítulo 17, o Senhor pede a Deus para que fortaleça os seus discípulos. Diz: eu não peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Amém. Mas que mal foi esse que os discípulos todos eles correram? Eram açoitados, presos. Então Deus não livrou do mal. Porque o maior mal que pode haver em nossas vidas é perdermos essa guerra. Perdermos a nossa fé. Ficarmos pelo caminho. Abandonarmos a batalha. E nós não podemos. Quanto mais nós passamos, as lutas, é como se a gente estivesse passando de nível. As lutas vão aumentando. Os problemas agora são outros. Eu disse semana passada na igreja, eu falei: irmãos, eu fico preocupado com irmãos que leem a Bíblia procurando, perguntando: será que isso é pecado ou não? Eu disse: a minha preocupação hoje já não é mais essa, porque eu sei que eu já peço, então peço perdão a Deus. Eu procuro ver o que eu estou não fazendo na obra, o que eu preciso aprender. Há pessoas que leem a Bíblia procurando um resquício ali, onde eu posso burlar alguma coisa. Igual o advogado procurando ali, onde acha uma brecha na lei. E agora eu encontrei aqui que essa palavra contradiz com essa, então não há um entendimento, então eu posso fazer isso. Mas não lembro de onde eu vi essa citação, mas eu trago todos os dias do meu coração, todos os dias eu leio a palavra. E todos os dias eu encontro erros. Todos eles em mim? Todos eles em mim? Se eu tenho um entendimento e a palavra me diz ao contrário, eu tenho certeza que quem está errado sou eu. E às vezes a gente entra em batalhas que não deveríamos estar, porque nós não entendemos que nós precisamos amadurecer. E o que aconteceu com Pedro não foi uma nova conversão, foi um crescimento quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. Então não dá para batalhar, para guerrear, sem o Espírito Santo de Deus conosco. A primeira coisa que nós aprendemos é sobre orgulho. Precisamos arrepender dos nossos pecados todos os dias. A segunda coisa que nós aprendemos é: precisamos guerrear, mas guerrear cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não somos capazes por nós mesmos, mas por Deus. O pastor mencionou hoje aqui no texto que o pastor Anderson, que a pessoa que ouve a pregação de Isaías, a pregação do Fulano, tinha que estar aqui. Eu disse: se o Fulano tivesse que estar aqui, ele estaria. Agora, eu tenho certeza que você está porque Deus queria que você estivesse. Se eu ouço a palavra de Deus, que eu preciso aprender a guerrear o bom combate, a entender que o Senhor, quando me fala, quando me corrige, Ele está me preparando, porque batalhas são lindas. E às vezes nós lemos o texto em que diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente acha que tomar a nossa cruz, né? Às vezes eu ouço dizer: pastor, minha cruz é meu marido, não meu filho. Mas o Senhor está falando para ver justamente o contrário disso, dizendo: você não quer que eu morra, mas aquele que quiser vir após mim tem que tomar a sua cruz e me seguir. Porque quem toma a cruz só tem um destino: a morte. A morte. Nós já morremos para esse mundo. Tomar a cruz de Cristo é morrer para esse mundo. Não é, Deus não está, sinto-me informado, Deus não está preocupado com as suas preocupações diárias. Ele está preocupado com quantas almas você está ganhando para esse reino. Quando Jesus diz: livra de mim esse cálice, ele não estava preocupado com dor, sofrimento e morte. Estava preocupado com aquilo que ele tinha com Deus. Ele tem. Onde o seu e o meu pecado caiu sobre ele, Deus não habita no meio do pecado. Isso ele não queria experimentar. Isso ele disse: se possível, Senhor, pelo menos isso. Pelo menos isso. Enquanto de nós nem nos importamos, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, para poder suportar os pesados. Porque alguns de nós são como Pedro: eu vou com Jesus até a morte, sim. Eu sou guerreiro, eu sou forte. Quem pensa assim é o primeiro a cair.
Porque só estamos com Cristo se for pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Só enfrentaremos a morte por Ele. Amaremos de fato, de verdade, com paciência, esperando no Senhor. A prova disso é que muitos já abandonaram o Senhor e nem perceberam. Porque não têm a paciência de entender que enquanto estamos aqui, estamos para lutar em prol desse reino. A terceira coisa, e a última, eu destaquei aqui que nós separamos, que nós aprendemos, para que estejamos vivendo, participando dessas aflições. Porque às vezes estamos um pouco, mas não participando disso. Mas para que participemos das aflições de Cristo, precisamos também guardar a nossa vida. Então Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. E justamente a mensagem do texto que passou, o estudo que passou para os outros, e a respeito de paciência. Não tem fé sem paciência. Não existe. A fé sem paciência é uma mentira. Alguns têm aquela fé de dizer: Deus vai mudar o quadro. Né? Isso aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, sumiu. Eu lembro daquele planinho de oração que a irmã Celina deu testemunho lá, né? De várias pessoas do papelzinho de oração dela, que a gente começava o ano escrevendo pessoas que a gente saiu orando para se converter. E ela deu testemunho de que várias pessoas tinham se convertido ali, só faltavam 1 ou 2, eu não lembro agora. Olha, e eu disse: Senhor, não lembro nem o nome das pessoas que eu botei aqui. Por quê? A gente tem, na verdade, é o ser humano, tem algo de imediatista em tudo em nossas vidas, né? O ser humano não pouco, porque ele pensa só no de hoje. Eu tenho aprendido muito isso. Né? Dificuldades que eu faço financeira muito por minha conta. Eu quero viver hoje, quero fazer as coisas aqui rápido, e não penso, né, em poupar, porque a gente é imediatista. A nossa fé é baseada nas circunstâncias. Está acontecendo e olha, estou vendo a luz do fim do túnel. Mas e quando não tem? E quando é necessário a fé? Quando eu lembro de Abraão, ele diz: Deus vai prover o cordeiro para si. Eu penso assim: Abraão sabia que Deus não iria deixar ele matar o seu próprio filho. Ele diz: Deus vai prover o cordeiro para si. Mas ele diz: Senhor, eu não sei como você vai fazer, mas eu estou indo. Eu não sei. Eu não sei. E eu imagino ele deitando o seu filho e dizendo: Senhor, está na hora. A gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. A oração de Daniel, a palavra diz que no momento em que a oração foi ouvida, o Senhor envia um anjo, mas Daniel esperou 21 dias para a resposta. Porque havia uma batalha espiritual. E muitos de nós não estaríamos orando 21 dias pelo mesmo propósito. Quem dirá anos? Você ainda tem orado pelas mesmas coisas que você começou a orar pelas coisas do ministério? Ainda tem? Você ainda tem orado? Você ainda tem buscado ao Senhor da mesma forma com que você buscava quando você começou na caminhada? Muitos julgam a Pedro, mas Pedro chega ao lado de Jesus o tempo todo. Ele só esqueceu da promessa que o Senhor tinha feito a ele. Que não seria mais pescador de homens, agora seria pescador de almas. Não de peixe, né? Agora seria pescador de almas. Então Jesus não queria que ele morresse e fosse para uma prisão apenas por defender Jesus. Jesus queria até que ele fizesse. Que ele morresse. Porque texto foi lido hoje aqui que eu ia ler também. Que a palavra diz que o Senhor se alegra nas aflições dos servos. Ele se alegra quando nós sofremos por glória de Deus. Mas não por qualquer motivo. Como Pedro poderia ser morto, preso morto, por ter arrancado a orelha do homem para defender Jesus na morte. Às vezes, um outro testemunho, quando eu vi o vídeo do pastor dizendo para a gente orar pelo 9 dedos lá, quando começou o vídeo, eu disse: pastor não vai fazer isso não. Olha, não vai. Bom, em vez de a gente orar, né, para que o nosso governo ganhe, orar por esse homem. Quando o pastor terminou o vídeo, eu estava chorando, dizendo: Senhor, me perdoa.
Meu Deus, como eu acho que eu sou justo, né? Que eu mereço algo. Porque quando a gente acha que não precisa ou não deve orar por alguém, é achar que nós somos melhores. A nossa fé já foi embora, porque somos salvos pela graça mediante a fé, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Se está vendo de nós a vontade ou a achar que nós somos salvos, porque servimos a Deus e por isso nós merecemos ser salvos. Porque às vezes tem gente que diz assim, não, eu não acho que mereço. Mas quando você diz que não vai orar por uma pessoa, e ora, deixa do jeito que é. Porque você não quer que ela seja salva, você está solto num lugar melhor que ela. Porque você também era, ou ainda é, um dos piores de todos os pecadores. Precisa do perdão do Senhor todos os dias e da misericórdia dele. Permanecer na fé, não deixar a fé desfalecer, foi a oração que o Senhor fez por Pedro, pela vida de Pedro, para que Pedro desse todo o testemunho que nós ouvimos aqui. No versículo 16 diz assim, mas se padece como um cristão, não se envergonhe, 1 Pedro capítulo 4. Como Pedro dá as orientações para a igreja, nós temos um outro Pedro, que no primeiro momento, até quando saiu Jesus, teve medo da morte. Agora ele diz, olha, se nós padecemos como ímpios, se você sofre necessidades, ou tribulações, ou dificuldades, porque você não tem dado testemunho, que proveito faz isso? Tem pessoas que dizem que estão perseguidas, e aí quando você olha o testemunho da pessoa, apenas estão dizendo a verdade dele. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados sois vós quando mentirem, falarem algo mal contra você. Assim foi com Estevão, tiveram que mentir. Assim foi com Jesus, tiveram que mentir para poder matá-los. Porque a verdade só iria ver que as pessoas, aquilo que aquele centurião viu, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Agora, quando nós padecemos como cristãos, não precisamos nos envergonhar disso. Quando eu digo que eu perdi no passado mais de 20 vezes porque eu não quis mentir, aos olhos dessa pessoa, é legal. Eu lembro de um cliente que ligou e disse assim, você me falou que aquele bairro era muito perigoso, e o outro corretor que me disse que não, que a mentira é sua. E eu disse, que corretor é esse? E a pessoa é um amigo meu, diácono de uma igreja. Eu disse, Senhor, eu liguei para ele e falei, olha, você está cometendo um pecado terrível. Você está enganando uma pessoa para vender. Ah, não sei o quê. Eu falei, você vai no muro da casa, você vê a meta, pega os bandidos. Você para em frente à casa, os caras vêm te oferecer droga. Você olha para um banco que tinha em frente o... Você vê os bandidos lá. Como é que não viu? Você não está certo. Você está mentindo para contribuir com uma venda. Eu prefiro não vender. E ainda fui chamado de mentiroso. Várias outras, né? E com certeza fizeram muita falta financeiramente para que eu alcançasse o objetivo que eu queria, que era poder ter um carro melhor, uma casa melhor. Mas quando eu entendi, eu disse, Senhor, eu estou fazendo a coisa certa, porque eu não sou nesse mundo para ficar rico e muito menos para ter uma vida confortável, porque o conforto faz me relaxar. E essa é a minha preocupação. Há pessoas que vão poder passar por coisas. Deus vai dar dinheiro, vai dar bênção financeira. Ele vai ser muito rico a ponto de me ajudar. Fui ajudado para estar aqui hoje, por exemplo. Glória a Deus. E as pessoas que não vão poder. Nós temos que aceitar, porque nós estamos aqui em prol do reino. Sendo participantes das sessões de Cristo. Ao mesmo tempo que tinham pessoas com posses na igreja, havia pessoas necessitadas. E as que tinham posse, ajudavam os necessitados. Mas se não tivesse ninguém com posse, todo mundo ia ser necessitado. Da mesma forma com que Deus tirou Pedro da prisão por um anjo, o Senhor abre as portas da prisão para Paulo e Paulo não sai. Alguns de nós iam dizer, e a vitória chegou, vamos fugir daqui. Mas Paulo, por amor e compaixão, ao carcereiro, o que ele faz? Fique em paz, irmão. Estamos todos aqui. Aquele homem ia tirar a sua própria vida. E tudo isso partiu de algo que o Senhor tinha dito para Paulo. Passa a Macedônia. E depois disso, eles sofrem essas afrontas.
estão presos, mas uma família inteira se converte ao Senhor. Ter fé é entender que tudo que nós passamos nesse mundo precisa glorificar ao Senhor. Que todas as nossas lutas, dificuldades, aflições, sofrimento, todas as vezes, pastor, que nós choramos por uma alma, que todas as vezes que nós temos paciência com alguém que nós estamos fazendo mal, é para a glória de Deus. Todas as vezes que deixamos o nosso orgulho de lado, é porque nós temos fé que o Senhor está vendo todas as coisas. E Ele tem poder para salvar aquela vida. Ele tem poder para salvar a nossa vida. Mas quando nós abandonamos tudo isso, nós perdemos a fé que Jesus tem poder para todas as coisas. Dizemos assim, fulano saiu. É como se fosse caso perdido. Eu digo na igreja, quando a gente diz que é só Jesus, daí o negócio está certo. Porque quando é a gente, fica caso perdido. Ter fé é permanecer firme até o final. A fé de Pedro era pautada nas circunstâncias. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a vida é transformada. Então a sua fé não é mais baseada nas circunstâncias. É baseada no Todo-Poderoso. E assim como Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, desde agora a coroa já está preparada. É o que o pastor falou. Esperar com paciência no Senhor não significa que você vai ficar agora sentado parado não fazendo nada. Significa que você confia que o Senhor está agindo. Ele está fazendo. Não é você, não sou eu. Nós estamos aqui fazendo o que deveríamos fazer, a nossa parte. Participando dessas aflições. Porque enquanto Jesus esteve aqui, diversas vezes a palavra de Deus diz assim: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Amém. Para concluir, uma vez eu trouxe uma pregação e eu disse: qual é o propósito da vida? E muitas pessoas, eu deixei alguns irmãos responderem, e alguns dizem: nós estamos aqui para evangelizar. O propósito da vida é a gente pregar o evangelho, cultuar, estar em amor com os irmãos. Eu disse: mas com quem Adão tinha amor? Qual era o irmão que estava lá dele? Para quem Adão estava evangelizando? Então esse não é o propósito da vida. O propósito da vida sempre foi glorificar o nome de Deus. Sempre foi glorificar o nome de Deus. Nós que mudamos o nosso propósito. Enquanto nós vivemos aqui, nós podemos olhar e observar que o texto que nós temos de 1 Pedro, capítulo 4, é Pedro orientando a igreja a permanecer firme, mesmo em meio às tribulações. Porque enquanto estiverem aqui, a vida deles seria da glória a Deus. Mas quando nós subirmos aos céus, nós iremos fazer o quê? Da glória a Deus. Da glória a Deus. Tudo em nossos vidas é glorificar o nome. Ser participantes das aflições de Cristo é entender que nós estamos aqui por um reino. Para que o nome do Senhor seja engrandecido. Para que Ele seja glorificado pela minha e sua vida. Então você não tem que se preocupar mais se você está ficando ou não, ou se você vai pecar ou não. A única coisa que você deve andar é andar assim: Senhor, será que eu estou glorificando o seu nome? Você já pensou isso? Você vai começar a viver uma vida longe do pecado. Quando você se aproxima mais de Deus, Ele vai te afastar do pecado, não é você. É Ele. Não é aos olhos do pecado, é aos olhos em Cristo. Ele vai fazer, como o pastor disse aqui ontem, é a luz que brilha e mostra os seus pecados, e é Ele quem limpa. Então, quanto mais você se humilha diante do Senhor, quanto mais você se rende ao Senhor, a vida de Pedro agora, antes era um homem que chegou com Jesus Cristo lá no Getsemane. O Senhor chama ele, mas os discípulos, para estar orando com ele, o que eles estão fazendo? Dormindo com Jesus fora. Aí aparece a diferença. A palavra diz que eles estavam todos os dias orando até que do alto fossem revestidos. Depois que foram revestidos, nós vamos ver diversas vezes na palavra Pedro indo ao templo para orar. Então a vida diante do Senhor faz com que nós venhamos viver uma vida participando dessas aflições. Porque quanto mais nós olhamos para Cristo, menos nós olhamos para nós. E mais Ele nos limpa e nos faz vencer as
as lutas, tribulações, tira o nosso orgulho e nos faz permanecer na fé. Que a fé vem dele. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então, eu queria, encerrando essa mensagem, orar para os irmãos. Peço perdão talvez pelo tempo. Achei que ia ser uma pregação de uns 15 minutos. Depois das pregações que nós tivemos aqui. Mas, para o meu Senhor, glória a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. E pela minha. Porque se não fosse alguém dizer para Deus, Deus, eis-me aqui a fazer essa obra, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a paciência do meu pastor comigo, o amor dele comigo, o exemplo, muitas das vezes, pastor, eu estou na minha casa, tenho que resolver um problema da igreja, e às vezes eu estou furioso com uma coisa, eu digo assim, poxa, meu pastor não faria isso comigo. Eu digo, Senhor, me ajuda a ser um imitador de Cristo. Eu tenho um referencial, que é falho, não é perfeito. Eu costumo dizer que meu pastor não é perfeito, nem de longe, né, pastor? Mas é por isso que eu amo, pela simplicidade, por nos mostrar o caminho que é Jesus. Nunca foi por mérito. Eu nunca vim querer que a igreja crescesse para que o nome dele fosse glorificado. Tanto que não tem uma placa aqui com uma foto bonita do pastor. Mas que a Deus seja dada toda a glória. Quando nós não entendemos isso, a nossa vida não é participando da nossa. Mas quando nós participamos, entenda uma coisa, nosso coração se enche de alegria. Em todo momento. A Bíblia diz que há momentos para chorar, para sorrir, para tudo. Mas todos os momentos que nós estamos, mesmo chorando, a paz do Senhor, que é a de entendimento, habita dentro de nós. Glória a Deus. Pai de infinito amor e misericórdia. Eu peço ao Senhor, filho, tem misericórdia de mim. Peço perdão, Senhor, pelo nervosismo. Mas o Senhor sabe que eu não tenho nada a oferecer à tua igreja. E se por um momento o Senhor parasse de falar por mim, eu ficaria aqui como um bobo. E por isso eu agradeço ao Senhor que concluiu essa mensagem. Que a sua glória é manifesta, o seu poder é manifesto. Peço ao Senhor que continue usando a cada um de nós, Senhor. Segundo o Senhor conhece os nossos corações. Porque não somos iguais. Não somos todos Alas, sou o pastor Anderson, sou o pastor Elton, não somos todos iguais. O Senhor usa cada um de nós com aquilo que o Senhor nos deu, com o talento que o Senhor nos deu. E nós precisamos não esconder esse talento, mas fazer ele duplicar, fazer em prol da sua obra. Ajuda-nos, Senhor, a entender que se fazemos parte de um corpo, temos que cuidar do corpo. Temos que tratar, fazer as nossas obrigações para que esse corpo permaneça vivo, firme e fiel. Ajuda-nos, Senhor. Às vezes, algum pastor pode se sentir sozinho e abandonado pela igreja, porque a igreja não tem a mesma visão de ganhar almas, de cuidar das almas que aqui se encontram. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Que nós venhamos cuidar uns dos outros. Tenhamos paciência conosco, com os nossos irmãos. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Porque nós somos tão falhos, que se não for o teu amor, se não for o teu perdão, se não for a tua graça, nada somos. Verdade. Nada somos. Peço ao Senhor que essa mensagem tenha encontrado um terreno certo dos nossos corações. Porque o teu Santo Espírito regue. Aqui venham dar frutos para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus.